Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de janeiro de 2026, rodadinha bem cheia da NBA. Então bora acelerar porque hoje a gente pretende trazer uma análise bem completa jogo a jogo para vocês, com as melhores possibilidades, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo aqui e no nosso grupo VIP, o grupo que tá na tela para vocês, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Eu garanto que vocês não vão encontrar em lugar nenhum um grupo VIP tão completo como o nosso, e por R$ 20 aí é brincadeira, porque a gente entrega guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos do over-under, e todas as nossas análises são totalmente analisadas, aprofundadas. A gente também oferece as melhores ferramentas e sites para a galera ser bem lucrativa. E ontem a gente mandou um recado lá no nosso grupo gratuito, o link tá na descrição se você quiser participar, o grupo do WhatsApp. Eu rompi o ligamento do meu calcanhar, então eu falei pra galera, pô, vai ser difícil de gravar, então estejam atentos lá no grupo gratuito, os palpites do grupo VIP vão continuar sendo enviados normalmente, e hoje eu consegui um espaço na minha agenda para gravar, mas eu vou ter fisioterapia segunda que vem, quarta que vem, sexta que vem, e aí sábado e domingo eu também vou ter alguns exames, então assim, amanhã, domingo e segunda, dificilmente teremos vídeo aqui no canal, então aproveitem para fazer parte do grupo VIP e garantir os nossos palpites, porque de fato tá bem complicado aqui, eu não tô conseguindo tempo para gravar para vocês. Hoje, como eu fiz fisioterapia ontem, hoje eu vou conseguir gravar, então segue a gente nas redes sociais, @cestas no Instagram, e também acompanhe lá o nosso grupo VIP pelo melhor preço do mercado, beleza? Bom, vamos falar aqui de Wizards e Lakers, mas não sem antes estabelecer uma meta aqui, meta de 100 likes pra gente trazer mais vídeos gratuitos aqui pra vocês. A gente tá trazendo alguns conteúdos, como por exemplo, desmembrando cada uma das franquias, e pra gente trazer mais um vídeo especial desse pra vocês. Vamos bater essa meta, porque aí a gente desbloqueia já para sábado ou domingo esse vídeo que a gente já vai deixar gravado hoje, beleza? Caso contrário, ele vai ser de acesso exclusivo de quem é membro do canal. Você pode ser membro também clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, sempre com vídeos exclusivos didáticos lá para vocês. Wizards e Lakers é um jogo perigosíssimo, tá? O Lakers é favorito mesmo jogando fora de casa, principalmente agora com o retorno do Austin Reeves, né? Dentro daquilo que eles têm, talvez seja a única esperança do Lakers de fato dar um salto novamente, já que o time foi muito bem no começo de temporada com o trio LeBron, Austin Reeves e Luka Doncic. Mas a gente tá falando de um Lakers que lá no começo enfrentou muitos times ruins e recentemente foi uma montanha-russa muito grande. Wizards também, recentemente, vem jogando muita bola, são 2 vitórias seguidas contra Bucks e Blazers, mas, acima de tudo, o que foi percebido nessas partidas é o desempenho defensivo, onde eles estão levando a sério as suas partidas. Imagina hoje o que eles não gostariam de fazer contra a franquia mais midiática de toda a NBA. Então, assim, a gente tem um Keyshawn George ali jogando muita bola defensivamente, principalmente o cara é um colosso, e é claro que o Wizards é muito ruim defensivamente no geral, mas também dá pra ver que eles escolhem jogo. Então, odd de 1,28 para uma vitória simples dos Lakers, eu considero bem perigoso, mas o Wizards ainda é um time que permite com que os jogadores busquem fazer números, e é isso que a gente vai procurar para hoje. A gente quer pelo menos 10 assistências do Luka Doncic, odd de 2 aqui eu acho bem interessante. Por quê? Porque o Doncic contra o Washington Wizards, por mais que ele tenha encaixe, geralmente ele preferiu passar a bola do que pontuar. A gente tá falando de um Washington que é um time que é muito ruim na defesa, mas para armadores acima de tudo eles cedem assistências, sendo o sexto time que mais cede assistências por jogo para jogadores dessa posição. Quando a gente pega aqui o número de assistências em geral, a gente está falando de um Wizards que é o terceiro time que mais cede assistências por jogo na liga, e por ser em posse de bola, a gente está falando de uma defesa que sofre bastante, porque além deles defenderem mal no geral, é um time que joga num ritmo muito alto. Então eles são a segunda pior defesa por 100 posses, sendo também aqui o sexto time mais rápido. Então são muitas posses que eles entregam, porque gastam muito relógio, e defendem mal essas posses. Quando a gente pega aqui o Luka Doncic nos últimos 4 jogos contra o Wizards, nos tempos aqui de Dallas Mavericks, ele teve 28,5 pontos, 10,8 rebotes e 10,3 assistências. Eu vejo ele hoje tentando buscar um duplo-duplo ou um triplo-duplo contra esse adversário que permite que isso seja possível muito mais do que buscando ali 30, 35 pontos e coisa do tipo, principalmente porque o Austin Reeves vai voltar e absorver alguns dos arremessos dele, e principalmente porque, mesmo tendo encaixe, como eu mostrei para vocês aqui, ele não correu atrás dessa pontuação de 30, 35 contra o Wizards, mesmo tendo minutagem. O blowout pode ser um inimigo da nossa equipe? Pode, mas o Lakers não tá com essa corda toda não, então o Doncic vai ter que jogar pelo menos uns 30 minutos hoje. Ele conseguiu pelo menos 10 assistências nos últimos 3 jogos consecutivos contra esse adversário, média de mais de 10 assistências nos últimos 3 jogos e nos últimos 4 também. E a gente tá falando de um Doncic que, apesar de nessa temporada tá sendo muito mais um cestinha, ele vem de um jogo aí de 12 assistências, recentemente teve jogo de 11, de 13, de 10, e como os Lakers enfrentam o New York Knicks daqui a 2 dias, eu acredito que hoje ele vai fazer um jogo um pouquinho mais leve, um pouquinho menos intenso, para poder
soltar a bola, né, e consequentemente ter gás de enfrentar um time que é mais forte, no caso, o New York Knicks, onde de fato o Lakers precisa se provar. Fechado. Bora aqui falar a respeito de Celtics e Kings. Aqui a gente tem um jogo no qual o Celtics vem bem desfalcado, né? Especialmente aí sem o Jaylen Brown. Jason Tatum segue de fora. E a gente tem um Ketai como dúvida. O Jaylen Brown é quase... a chance dele jogar é bem mínima, tá? Pra falar a verdade. Então, com todo esse contexto, é um jogo que fica bem difícil da gente analisar. O Boston Celtics seria favorito, principalmente porque a equipe do Sacramento Kings é muito ruim, coletivamente falando. Mas, apesar da dúvida de Westbrook, Malik Monk, eu acredito que o Sacramento Kings, diante aqui de uma das equipes mais famosas também da NBA, os maiores campeões da história da liga, e com DeMar DeRozan, Zach LaVine, Sabonis, Westbrook, jogadores que também querem se provar, que ainda têm valor, apesar de estarem no mercado, eles podem ir para uma equipe competitiva. Eu acredito que aqui, sem o Jaylen Brown, por mais que o Boston jogue em casa, essa odd está um pouquinho desregulada. Então eu acredito que, apesar da ruindade do Kings, vale a pena se arriscar um handicap de mais 15,5 aqui favorável para eles. Claro, isso aqui só vale se de fato o Jaylen Brown não jogar. Se ele jogar, aí eu acho que a vitória do Boston é mais interessante, mas essa odd que está 1,18 provavelmente ela vai ficar igual. Então não vale muito o nosso risco não, porque na melhor das hipóteses, né, na verdade a odd vai até diminuir aqui. Então eu já nem acho que vale a pena, conversa para outro momento, tá? E o discurso vai muito em cima da falta de qualidade que o Celtics já tem com o Jaylen Brown em quadra, porque é um time que vem se virando muito bem, tá ali no topo do leste, mas perdeu pro Hawks, perdeu pros Bulls, perderam aí pro Pistons recentemente e venceram alguns times fracos, como o Blazers, o Nets, o Pacers. O Blazers até deu uma melhorada, mas no geral não são grandes adversários que eles venceram do dia 19 pra cá. E o Sacramento Kings é um time que os caras ali não estão dando muita bola não pra... eles não estão muito compromissados com a franquia, sabe? Vem diversas derrotas consecutivas, mas ainda assim são jogadores que individualmente eles vão querer se provar e cobrir pelo menos 15 pontos, né? Nesse handicap a gente pode até perder de 15 pontos de diferença, só não pode perder de 16 ou mais. Eu acredito que vale muito risco, porque, repito, o Boston Celtics se virou muito bem, mesmo com tantos desfalques na temporada, mas eu acho que existe um teto para eles, e sem o Jaylen Brown, aí a vida deles vai ficar um pouquinho mais complicada. Caso vençam, não deve ser com larga vantagem, não. E agora vamos falar de Pelicans e Grizzlies. Contra os Pelicans, eu gosto de trabalhar no over em assistências de armadores. A gente tem o Spencer aqui como meu jogador preferido do Grizzlies, mas a linha dele tá muito alta para esse over em assistências. Então eu vou trabalhar com o ala armador, que é outro tipo que a gente gosta de trabalhar bastante contra o Pelicans, e que recentemente deu muito certo. Vamos nas bolas de 3 aqui, porque eles são o segundo time que mais cede bolas triplas para jogadores dessa posição. São um time mais vazado também, mas esse jogador que eu vou selecionar, eu acho que é um pouco mais interessante a gente trabalhar com as bolas triplas, porque a linha dele tá bem baixa, tá? Ele não é um cara de muito volume, mas é um cara de aproveitamento excelente e que vive ótimo momento. Vamos de mais de 1,5 bolas de 3 do Cedric Howard, né, que superou em 3 dos últimos 4 jogos. Ele vem muito bem nessa categoria, vem sendo um dos principais ativos jovens dessa franquia, que é o Memphis Grizzlies. Superou essa marca em 10 dos últimos 15 jogos, em 5 dos últimos 7, e também superou contra o New Orleans Pelicans. Foi essa mesma tipo que a gente indicou lá no nosso grupo VIP, tá? Pelo menos 2 bolas de 3 dele, bateu, ele completou para 3 naquela ocasião. Ele tá com aproveitamento aqui de 31% na temporada, mas recentemente esse aproveitamento subiu muito, tá? Nos jogos em que ele converte pelo menos uma bola de 3, ele teve aqui 67, 33, 50, 60, 43, 75. Ele vem muito bem nessa categoria, com a perspectiva de cada vez arremessar um pouquinho mais, tá? Contra esses rivais que de fato sofrem muito no perímetro. 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Pelicans foram over nas suas bolas de 3. Aqui não tá contando ele, então seria 11 dos últimos 11, o que também é excelente, tá? E quando a gente olha aqui defesa versus posição, como eu disse pra vocês, o Pelicans é o segundo que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição, mas quando a gente pega aqui o aproveitamento do New Orleans Pelicans na hora de defender o território triplo, aí eles que são uma das piores defesas da NBA, estão se saindo aqui quase entre os 10 times com pior aproveitamento de defesa de perímetro em toda a NBA, beleza? Só que quando a gente pega aqui o número de bolas de 3 brutos, aí a gente tá falando de New Orleans Pelicans, que é o segundo time que mais sofre bolas triplas por jogo, atrás somente do Utah Jazz. O que o Utah Jazz sofre de bolas de 3 é palhaçada, então não tem como superar o Utah Jazz. Mas ainda assim, tem como o Cedric Howard conseguir esse over em bola de 3 nessa partida de hoje. Beleza? Nos últimos 15 jogos, o Cedric Howard teve 14,9 pontos de média, mas como eu disse pra vocês, ele não é um cara de tanto volume assim, mas ele teve 1,9 bolas de 3 de médias convertidas, só que hoje o adversário é ainda mais favorável, com 42,6% de aproveitamento nesse recorte, o que é um aproveitamento, assim, absurdo, né? Os jogadores mais celebrados em relação à bola de 3 têm que ter no seu currículo uma temporada com mais de 40% nas bolas de 3. Isso aqui é uma forma de você atestar que aquele cara
ele é um grande arremessador do território triplo, e a gente vive um recorte aqui muito interessante do Cedric Howard em relação aos arremessos nas bolas de 3. Beleza? Para essa partida, eu acho que o Memphis Grizzlies no handicap positivo vale mais o risco do que o Pelicans, apesar dos desfalques do Memphis. A equipe do New Orleans é muito ruim, então eu acho que esse é o melhor caminho a ser seguido, mas também acho que tem muita coisa melhor na rodada de hoje para a gente poder investir. Bora falar aqui a respeito de Denver Nuggets e Clippers. Análise de Knicks e Blazers, Magic e Raptors é exclusiva lá do nosso grupo VIP. Fechado? Para essa partida, a gente vai trabalhar com over na pontuação do Kawhi Leonard. Eu sempre falo para vocês, você encontrar um cestinha hoje de uma equipe de um bom nível assim, com linhas abaixo de 25 pontos, é muito raro. Quando você pega aqui um cara que é um dos 5 melhores jogadores da atual geração de basquete, né, dos últimos anos aí, você pegar Curry, LeBron, Kevin Durant, certamente ele vai estar aí entre esses 5, ao lado ali de algum cara que deve entrar, que é mais recente, por exemplo, um Jokic, eu fecharia esse meu top 5, assim, com os 5 melhores jogadores que eu vi de 2010 pra cá. Enfim, o Kawhi Leonard saudável, a gente sabe que ele é muito bom, e ele tá com a linha aqui de 22,5 pontos acima dele. Eu acho muito baixo, tá? E acho que vale a pena a gente se arriscar aqui. Porque a gente tá falando de um Denver Nuggets no qual são uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola de toda a NBA. A gente também tá falando aqui de um time que, para alas de força, eles são dos 10 mais vazados da NBA. Nessa temporada, o Kawhi vem jogando mais como ala, mas não tem problema. O Denver, ele também são dos 5 mais vazados para jogadores dessa posição. Só que eu também destaco aqui, né, o fato de que na zona pintada, e o Kawhi, ele tem um excelente arremesso de média distância, ele na zona pintada, ele é muito, muito bom mesmo. O Denver tá quase ali entre os 10 que mais sofrem pontos nesse setor em toda a NBA. Só que assim, tem um diferencial, tá? Jogando dentro de casa, o Denver Nuggets, ele sofre ainda mais do que como visitante, pelo menos em relação à média. Nos últimos 15 jogos, o Kawhi tem média de 31,1 pontos por jogo, por isso eu não entendo, assim, a linha dele ficar tão baixa, tá? E ele conseguiu, pelo menos aí, 23 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 13 dos últimos 15 jogos que ele fez, beleza? Contra o Utah Jazz ele não conseguiu muito por conta da minutagem, e contra o Boston Celtics ele encarou uma boa defesa, então extremamente justo esses unders que ele teve aqui. Mas hoje ele encara o Denver Nuggets, que, como eu disse para vocês, é um time que vem sem um Aaron Gordon, sem um Christian Brown, sem um Nikola Jokic, sem um Cam Johnson, que são os principais jogadores da formação mais alta desse time. O Christian Brown, ele joga ali mais no backcourt, mas ainda assim, né, ele é um cara um pouco mais defensivo, mais explosivo do que o Jamal Murray, então no fim das contas, eles vão jogar com a sua rotação reserva ali para defender um dos caras mais talentosos que a gente tem na liga, e que, repito, quando saudável, é simplesmente absurdo, tá? Ele tem 27,9 pontos de média dentro da temporada atual, e recentemente ele jogou 25 e 27 minutos, o mercado até diminui um pouco a linha dele por conta dessa baixa minutagem, mas isso não foi um problema. 22,5 ainda é uma ótima oportunidade, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Denver Nuggets foram over nas suas pontuações também, que é excelente para essa nossa tipo de hoje. Beleza? Claro que a gente tem diversos outros números que a gente analisa e a gente acaba não trazendo aqui para vocês para justificar a escolha de uma tip. É só mais para o vídeo não ficar tão longo assim, mas existem diversos outros fatores, como arremesso na média distância, arremessos entre 5 e 9 pés das cestas, arremesso a menos de 5 pés da cesta. Tudo isso é importante para que o Kawhi Leonard possa produzir hoje contra esse Denver Nuggets que deve no garrafão em relação à qualidade técnica hoje para defender esse cara que, claro, ele arremessa também no território triplo, vem muito bem nas bolas de 3, inclusive, mas no geral é um cara que ali, se chegar perto da cesta, é difícil segurar. Vamos falar agora aqui a respeito de Suns e Cavs, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like. Eu sei que é muito chato ficar pedindo isso, mas a gente sempre tenta igualar o número de views ao número de likes que a gente tem. Grande maioria das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos, e é muito importante eles se inscreverem pra gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. A gente vive de bets, vive de apostas esportivas, mas pra gente entender que vale a pena a gente estudar, separar algumas coisas, gravar, editar vídeo, criar thumb, tudo isso sou eu que faço aqui para vocês. A gente precisa no mínimo aí desse like para poder entender que vale a pena continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então, deixa o botão de joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, que gosta de basquete. Vamos tentar crescer ainda mais lá no nosso Instagram. A gente está só começando, mas a gente pretende chegar num bom nível porque a gente acredita muito no nosso trabalho e na força da nossa audiência. Fechado? Bom, hoje teremos Suns e Cavs. E o Phoenix Suns é um time que a gente tem que respeitar, tem que tomar cuidado deles, principalmente jogando em casa, tá? Mas o Devin Booker não joga hoje, a ausência do Garland e do Mobley, pra mim, ainda deixa o Cavs favorito, tá? Só que no fim das contas é muito mais uma questão de valer o risco do que necessariamente falar, pô, o Cavs é muito melhor.
O momento do Cleveland é excelente, enquanto que o momento do Phoenix Suns, pro nível que eles podem apresentar sem o Devin Booker, é bom, mas poderia ser melhor, porque é um time que já viveu bons momentos nessa temporada, né? Mas ser o seu principal jogador, que ok, não tá fazendo uma temporada ali de média de 30 pontos como muitos esperavam, mas ele ainda é um cara que atrai muitos marcadores, é um cara que dá confiança pros seus companheiros, é o grande líder e melhor jogador desse time, tá de fora hoje. Enquanto que o Cavs vem muito bem recentemente, então nosso palpite vai ser simples aqui, vitória do Cleveland Cavaliers para essa partida de hoje, beleza? Bom, por que a gente acredita nisso? A gente fez alguns recortes aqui, e nos últimos 10 jogos sem o Devin Booker, os resultados do Phoenix Suns não foram dos melhores assim. Eles venceram 3 partidas das últimas 10, jogos que consideram apenas essa temporada atual, são a partir daqui, ó, mês 12 de 2025, tá? Do Houston pra cá, sem o Devin Booker, foram 7 jogos, eles perderam 4, ganharam, mas eles ficaram ali por pouco, né, no jogo contra o Minnesota, contra o Nets, a única vitória tranquila que eles tiveram foi contra o Detroit, que foi ontem, então eu julgo que esse time vai estar um pouquinho mais cansado hoje, jogaram 27, descansaram 28, aí agora vão ter que jogar 29 e 30, são 3 jogos em 4 dias, para um time que tá desfalcado e que vai enfrentar um Cavs que vem muito bem recentemente, eu acho que eles podem se complicar, tá? Se a gente for pegar aqui, nos últimos 10 jogos, o Cleveland melhorou bastante. Eles foram a terceira melhor eficiência ofensiva da NBA por 100 posses de bola, e defensivamente o Cavs continuou com algumas dificuldades, sofrendo bola de 3, mas foi uma defesa mediana, o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre dos Cavs, foi o 4º melhor da liga, o do Phoenix Suns foi o 8º melhor, mas, repito, eles tiveram aí alguns adversários que eu não considero dos mais complicados assim não, beleza? Vamos então colocar aqui os últimos 10 times que eles enfrentaram. Nos últimos 10 jogos, o Phoenix Suns enfrentou uma porção aqui de times da Conferência Leste, que para muitos é a conferência mais fraca que a gente tem na NBA. E eles perderam aqui pro Atlanta, pro Miami, pro Detroit. E aí venceram alguns jogos que eu considero fáceis, tá? O Nets, o Washington Wizards e o Brooklyn Nets, no caso aqui, foram 2 vezes. As grandes vitórias que eles tiveram foi contra o New York Knicks em crise, e aí contra um Philadelphia e Detroit, aí sim, vitórias que eu falo, pô, aqui eles mandaram bem demais. Só que se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos dos Cavs, com os Cavs, todos os times que eles venceram aqui são medianos para bons. Acho que o mais fraquinho aqui, de fato, é o Sacramento, mas o Orlando Magic 2 vezes é um time chato. Venceram com sobras aqui o Los Angeles Lakers, com Luka Doncic e companhia. Venceram o Charlotte Hornets, que vive um momento excelente. Perderam pro OKC, que ainda é o melhor time da NBA. A única derrota aqui, de fato, grave deles, na minha visão, foi contra o Utah Jazz. Em resumo, foram 2 derrotas nos últimos 10 jogos. O Cavs vem muito bem dentro desse recorte. E o grande perigo aqui tá nas bolas de 3, né? A grande fragilidade defensiva deles é o perímetro. Então, olha ali nas bolas de 3 do Dillon Brooks, do Grayson Allen, do O'Neal, mas num geral ainda acho que o Cavs é um time que tem tudo para vencer essa partida, mesmo hoje jogando como visitante. O Cavs tá no seu melhor momento. Acho que a ausência do Evan Mobley é a principal preocupação para essa partida. Fechado? Vamos falar agora aqui a respeito de Jazz e Nets, porque aqui a gente também tem uma tip que a gente gosta demais. Eu espero pelo menos 25 pontos do Michael Porter Jr. Aqui a gente também pode trabalhar com o over em bolas de 3 dele, tá? Porque o Jazz é um time excelente para se trabalhar com over em bolas de 3, como eu mostrei lá atrás na análise contra o Pelicans. Eles são um time que mais sofre bola de 3 por jogo, eles são o pior aproveitamento em defesa de perímetro de toda a NBA. E para jogadores que jogam na posição do Michael Porter Jr., que é de ala e de ala armador, para ala, eles são o 4º time que mais cede bolas de 3, e para ala armador, eles são o time que mais cede bolas de 3 em relação a pontos. Eles são o 2º que mais cede para ala armador e também o 2º que mais cede para ala. Então é um cenário perfeito para que ele produza e vá muito bem hoje, tá? A minha única preocupação com o Michael Porter é que grande parte das vezes que ele bate esses 25 pontos aqui, primeiro que é de raspão e segundo que ele faz muitos arremessos contestados, só que o cara ele tá ali naquele momento abençoado, que tudo que ele faz dá certo, ele arremessa de qualquer lugar, a bola cai. Mas repito, eu tenho muitas restrições em relação a ele, porque ele é um cara que faz muitos arremessos difíceis, isso é um problema, então ele não é tão bom como ele vem parecendo, mas ele é sim ótimo para fazer bets em relação ao recorte recente. Ele tem 3 jogos de pelo menos 30 pontos nos últimos 4, ele tem média de 25,6 nessa temporada, 6 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra o Jazz foram over nas suas pontuações, muitos deles tiveram ali blowout, até por isso não estiveram em quadra por muito tempo, mas o Nets não é um time que vai sobrar contra o Jazz assim não, e isso se vencerem o jogo, né? A gente tem aqui um Michael Porter Jr. que marcou pelo menos 25 pontos em 10 dos últimos 15 jogos, então é um cara assim que, repito, o problema é que sempre passa de raspão, né? 28, 27, aí tem alguns jogos aqui de 26, mas nos últimos 3, nos últimos 4 ele foi muito bem sim, e ele encara hoje um adversário favorável no qual ele vai poder chutar à vontade.
todo mundo vai tentar encontrar ele livre no perímetro para ele arremessar, se valorizar, ser comercializado aí, porque é um cara que já tá no radar para ser trocado. E quanto mais números e partidas interessantes ele fizer, maior vai ser o valor dele de mercado. Fechado. Também teremos aqui a partida entre Golden State Warriors e Detroit Pistons, e eu vou ficar bem de olho num possível duplo-duplo do Jalen Duren, tá? Um duplo-duplo sim dele, ou esperar a linha dele baixar ali de rebotes para 9.5, porque ele é um cara que em um quarto ali ele faz 7 rebotes, aí no outro ele não faz nenhum. Aí depois ele faz 1, aí depois ele faz 7 de novo. Então é um cara muito inconstante dentro da partida. Sempre dá para encontrar boas oportunidades nos rebotes dele, mas para quem tem uma casa de aposta que não dá para trabalhar no ao vivo, eu acho que ele vai fechar o duplo-duplo hoje. Ele conseguiu média de duplo-duplo nos últimos 4 jogos contra os Warriors. Ele teve pelo menos um duplo-duplo em 3 desses últimos 4. No último confronto mais recente, 2025, foram 13 pontos e 13 rebotes, mesmo com 24 minutos de jogo. O Warriors joga numa formação baixa, é um dos times mais baixos da NBA. Eles também têm um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes da liga e são um dos 10 que mais cedem rebotes por jogo para pivôs. Então o Jalen Duren tem altura suficiente para dar trabalho atacando e garantindo os rebotes contra esse Golden State Warriors. Agora, repito, é um cara muito melhor para se trabalhar no ao vivo do que qualquer coisa. Beleza? Justamente por conta dessa irregularidade dele, isso acaba gerando até alguns sustos nas nossas operações, mas o Warriors é o quarto time que mais cede rebotes para pivôs em toda a NBA. E pelo menos 10 pontinhos aqui ele deve garantir, porque ele vem fazendo uma temporada muito interessante ofensivamente, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos dele, por exemplo, inclusive, ele foi melhor como pontuador do que como reboteiro. Mas ele marcou 16.9 pontos, teve média de 9.7 rebotes, e aí é aquela irregularidade que eu sempre falo para vocês. Um jogo de 13 e depois um jogo contra um time muito favorável, que é o Kings, que cede muitos rebotes para pivôs, ele faz 6. Então é um cara muito difícil aqui de se ler, de se operar, mas se você gosta dele, dá para ficar de olho tanto em pontos quanto em rebotes, ou duplo-duplo sim, mas eu vou ficar de olho no ao vivo porque eu quero tentar pegar 10 rebotes dele, a linha dele tá em 11.5, então o ideal realmente aqui é dar uma esperadinha, principalmente ali porque ele sempre tem um quarto irregular, né? Geralmente o primeiro é o quarto bom, o segundo é o quarto ruim. Então, na metade do jogo, dá para pegar uma linha muito boa, ou se ele tiver um primeiro quarto muito ruim, dá para investir ali naquele over para a sequência do jogo, porque eu acho que pode fazer sentido. Fechado? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!